primeira coisa quando você começa a empreender é o desejo de resultado rápido. Só que o resultado rápido, eu não sei, mas pra mim não vem. Você não é pago pela hora que você investe na empresa. Ninguém compra a sua hora, eles compram o seu valor. Nós somos uma média, nós somos estatística, você sabe disso, né? O mundo ele é estatístico, ele é probabilístico. Ele acontece por probabilidade. Não tem como, a vida funciona assim. Nós também somos estatística pura. Você é uma pessoa calma? Depende. Então você é a média daquilo que você é durante a vida. Hoje a gente tem muitas referências, gurus, nas redes sociais, a gente geralmente segue as pessoas de sucesso. Só que essas pessoas de sucesso, elas estão num lugar onde o que elas falam já estão descolado da circunstância que a gente vive. Olha que loucura. Então quando eu tento replicar aquilo que ela fala para a circunstância que eu tô, a chance disso funcionar é muito pequena. Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu mais novo canal. Hoje, episódio piloto, muito especial. Lembra que eu falei que eu estava com um projeto novo? Então, vou apresentar para vocês. Aqui, uma conversa sem firula, conversa real, fluida e hoje um assunto maravilhoso com pessoas que estão enfrentando aí as batalhas do dia a dia e é isso que a gente quer fazer aqui. Conversar sobre as batalhas do dia a dia, encontrar solução, encontrar caminho e enxergar sucesso em pessoas comuns, em pessoas normais, em pessoas que enfrentam exatamente o que você está enfrentando aí. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui com Yuri e Joe. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Se apresentem aí para o pessoal, falem quem são vocês, por que eu convidei vocês e o que a gente vai conversar aqui. Fique à vontade. Meu nome é Yuri, eu sou de Ouro Verde, né, daqui é uma cidade interior de Minas, e eu sou designer gráfico. Eu até trabalho com o Vitão aí, e trabalho com outras agências também, tenho uma empresa de design gráfico. Tô começando aí, né, e a gente está junto nessa jornada aí, desse canal dele, acompanhei ele lá no Mentalidade também. Então vai ser legal esse projeto aí pra gente conversar sobre essas coisas aí, essas dores que a gente passa no dia a dia, né? E aí pessoal, eu sou Joe, sou primo do Yuri, também moro aqui em Ouro Verde, cidade interiorzinho de Minas, próximo ali da Bahia, perto de Teoflotone, região. Eu tenho um podcast aqui da região, a gente espera crescer muito, mas por enquanto a gente é pequeno, tá ali escalando para crescer. Eu trabalhei em vários CLTs diferentes, né? Já morei em São Paulo e trabalhei em uma loja de cosméticos. Eu já trabalhei em posto de gasolina e diversas coisas, só que aí eu decidi, eu adoeci, tive uns problemas de saúde que me fez voltar para a cidade aqui da minha família, né? Cidade pequena aqui no interior de Minas. E aí eu decidi tentar, eu sempre fui um pouco agoniado, eu até comentava com o Yuri, eu sempre fui um pouco agoniado com CLT. Cara, eu sempre sentia que meu tempo estava sendo roubado, essa situação. Aí eu falei, cara, eu vou montar negócios pra mim. Aí eu já montei empresa de caneca personalizada, não sei se você lembra, Yuri. Uhum. Eu fazia as canequinhas personalizadas aqui na região, vendia pro pessoal. Então eu vou tentando uma coisa e outra. E aí hoje a gente tá com esse projeto do podcast aí que graças a Deus tá fluindo bem. Legal, qual que é o podcast? Inteligentes. Inteligentes. Por enquanto. Inteligentes, é separado o nome? A ideia é igual o Yuri comentou, né? Normalmente a ideia fica mais legal depois que você conta. Que a ideia é de trazer gente e falar sobre a inteligência de cada pessoa, né? Então, tipo, às vezes você traz um pastor, um político, cada um tem uma inteligência diferente, de área diferente, e a gente tenta captar um pouco sobre a inteligência de cada um. Excelente. Só que a gente tá vendo aí, porque a gente sabe que tem o Inteligência Limitada, que é empresa grande, né? Talvez mude o nome, por enquanto é isso. Eu não sei se é bom ou ruim, porque ou você pode surfar na onda do nome, ou acaba abafando o seu, né? Eu não sei qual que é a estratégia aí, tem que analisar, mas tem muita gente, sabia que tem, pensando nisso aí que você falou de inteligência, na área do cinema, você sabe que tem os filmes Bs que surfam nos blockbusters, né? Então, sai lá, Velozes e Furiosos, aí vem uma produtora B e faz lá o Furiosos e Velozes. Isso. E, cara, a galera vai achando, muitos por engano, muitos pela onda, muitos pelo hype do negócio, de carro, e a galera acaba vendendo bastante. Eles ganham assim. Não tô falando que é o seu caso não, tá, Joe? Não. No nosso caso, o Inteligência Limitada é referência, né, no que faz e realmente, de certa forma, influencia, mas nem foi isso. Foi uma coisa que a gente parou para pensar depois. A gente criou, veio esse nome
a gente queria alguma coisa relacionada a isso, né? A inteligência e tal. E aí, assim, inteligentes, né? Gente inteligente, no caso, nome separado e tal. E aí achei que pegou bem na hora, mas depois conversando com algumas pessoas ficou assim, é parecido com aquele outro lá, né? Aí eu falei, isso pode dar problema futuramente. Entendi. Pô, não, mas aí, ó, legal. A primeira coisa, então, já que você tá falando que criou aí o podcast, que você já trabalhou CLT, que eu achei legal, eu quero começar, cara, com a gente batendo um papo aqui, com uma pergunta que muitos pensam, eu acho que todo mundo pensa, mas eu acho que poucas pessoas têm coragem de fato conversar sobre isso, que é essa dicotomia CLT e empreendedorismo. Por quê que eu tô falando isso? Porque muita gente hoje em dia ou defende de um lado. A gente está vivendo num mundo muito binário, né? Então a gente sempre tem times agora. Então, ou tem quem defende CLT, naturalmente ele tem que falar mal do empreendedorismo, como se para ser CLT você não precisasse ter o dom de empreender, né, para si mesmo. Mas tudo bem. E quem está no empreendedorismo demoniza o CLT. A minha pergunta para vocês, cara, pra gente discutir aqui, qual foi o momento, Joe? O Yuri, eu não sei se ele já foi CLT, porque o Yuri é novinho. Pra quem não conhece, pessoal, o Yuri tá com seus 17 anos de idade aí, nem pode ter carteira assinada ainda. Mas qual foi o momento que vocês decidiram falar assim, olha, porque é muito difícil, eu vou desistir disso, vou abrir mão disso aqui, que é o CLT, que é um emprego, que é um caminho um pouco mais seguro, e vou me aventurar a tentar vender caneca, a tentar fazer o meu podcast. Qual foi esse momento de virada, assim? O que passa na sua cabeça? Eu quero tentar decifrar isso pra gente tentar entender melhor. Então, eu já trabalhei CLT, né? Já tenho idade aí para ter carteira já, 22 anos. Mas o que acontece, cara? Eu lembro que eu acho que eu já escutei até você, Vitor, falando sobre isso, que é um pouco parecido comigo. Eu tenho essa vontade também de ficar milionário, é um objetivo meu. Eu tenho a vontade de ficar milionário. Então, quando eu comecei a trabalhar CLT, eu lembro que eu comecei a trabalhar numa loja de celular. Eu tinha um curso lá de mexer com isso e tal. Eu sempre fui muito de mexer no computador e tal, então essas coisas eu tinha uma certa facilidade. Então eu comecei a trabalhar com isso, só que aí eu via que meu dinheiro ia mais para minha sobrevivência. Meu dinheiro ficava na minha sobrevivência. E na época eu estava vendo coisas sobre investimento e tal. E aí foi quando eu tive o choque de realidade que eu percebi que eu não ia conseguir ficar milionário, então ficar rico, tentar subir, não ia conseguir subir na vida só investindo. Eu ia ter que aumentar minha renda, né? Eu ia ter que começar a aumentar minha renda, começar a aumentar minha receita. E aí eu comecei a trocar, né? Aí foi que eu entrei na área de design. Quando eu entrei na área de design, que eu fui contratado aqui pela secretaria, e aí as coisas começaram a andar, né? E tipo assim, aqui em Ouro Verde, a cidade é muito pequena, então acaba que os empregos são limitados. Você trabalha na prefeitura, você trabalha em algum outro lugar assim e tal, mas é basicamente tudo no mesmo lugar e o salário é meio que tem um teto ali. Então, isso aí me motivou a começar o meu negócio. Eu falei, pô, não vou mudar de cidade e tal, eu quero continuar aqui. Então eu vou empreender, que é um jeito que eu conheço, que todo mundo fala aí, que é o método mágico de ganhar dinheiro. Método mágico não tem magia, né? A mágica tá na consistência. E aí foi isso que mudou minha chavinha. Foi quando eu percebi que eu não ia conseguir chegar onde eu quero chegar só investindo. Eu ia ter que aumentar minha receita. Legal. Até porque, Yuri, vocês dois, né? Vocês são bem mais novos que eu. Eu acho que vocês vivem hoje num mundo e vocês, né, vieram em um mundo que dá, inclusive, mais possibilidades disso, né? Desse empreendedorismo, dá mais oportunidades de escolha, alternativas no digital. Inclusive, por exemplo, Uber. Na minha época, né, quando eu era mais jovem, se eu quisesse empreender dirigindo, eu tinha que comprar uma placa de táxi, que era um investimento absurdo. Então não era para qualquer um requerer investimento. Cara, o Uber, hoje em dia até quem não tem carro consegue ser Uber, porque tem até planos na Localiza, na Unidas, né, que eles conseguem. Agora, aproveitando o que você falou, Yuri, puxando pro Joe, eu queria, Joe, entender, primeiro bloco aqui, eu queria que a gente discutisse, e aí eu vou puxar para você, Joe, medos, incertezas e gestão das emoções no empreendedorismo. Por quê? Porque você toma decisão, como o Yuri falou.
Mas eu tenho só uma pergunta. E quando dá errado? Cara, eu vivi um pouco isso, essa situação, esse sentimento que você fala aí, né? Eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo até os 12 anos mais ou menos, e minha família é toda daqui. Inclusive meu pai e minha mãe é daqui e se conheceram lá em São Paulo também. É uma história meio. Aí minha mãe decidiu voltar, eu terminei o estudo aqui em Ouro Verde. E quando eu formei, eu decidi, cara, vou voltar pra São Paulo com esse mesmo intuito de Yuri, né? E ter esse sonho, não, quero ficar rico e tal. Só que eu sempre fui um pouco teimoso em alguns pontos, sabe? Tipo, eu sou curioso, eu gosto de estudar diversas áreas, mas eu não tinha uma. Eu era apaixonado por futebol, jogava e tal, não deu certo. E eu não tinha uma. Eu saí da escola meio perdido, sabe? Você não tem um curso, algo um caminho que eu queira seguir. Aí eu voltei para São Paulo, comecei a trabalhar lá numa loja de cosméticos, fiquei 5 anos lá trabalhando lá nessa loja de cosméticos. E cara, eu sentia a minha vida sendo roubada, pra ser sincero. O sentimento que eu tinha era que era de segunda a sábado, o trânsito de São Paulo, você saía cedinho, chegava tardão em casa, sabe? Parece que eu não tava vivendo, aí final de semana eu cansadão, não tinha ânimo pra fazer nada. E nesse estresse diário acabou que eu adoeci, tive um problema de saúde sério, quase morri. Aí eu não sei se isso ajudou a virar a chavinha, sabe? De falar assim, cara, vou viver a vida de forma diferente. E aí um bocado de gente falava, volta pro Ouro Verde, aqui você vai conseguir tratar melhor e tal. Foi por isso que eu voltei para Ouro Verde, né? Que eu decidi voltar. Chegando aqui em Ouro Verde, eu me aventurei em diversos serviços, né? Trabalhei na lotérica, trabalhei em posto de gasolina. Só que era aquela mesma sensação que eu ficava, sabe? Eu sentia que... Eu entendo quem gosta de estar ali no CLT e tal. Traz uma estabilidade, né? Só que também por essa facilidade de eu estar numa cidade pequena, o custo de vida é muito menor. Eu moro com minha mãe, então a gente consegue rachar os gastos ali. Isso traz uma segurança para eu falar assim, cara, eu posso tentar empreender. Aí foi quando eu abri a loja de caneca personalizada, eu mexi com isso um bom tempo. Aí eu cansei também, para ser sincero, aí eu já, sabe, quando não era isso que eu via eu fazendo a longo prazo. Aí eu falei, cara, fui tentando outras coisas. Eu acho que pra mim, esse medo, né, de empreender, amenizou muito quando eu vim para Ouro Verde. Em São Paulo, eu pagava aluguel lá, então era aquela vida, você meio que se torna escravo daquilo, né? Você tem que trabalhar, porque senão você não paga aluguel e não come, e aí você não vê perspectiva de crescimento. Agora que aqui, por ser um custo de vida menor, como eu falei, morar com os familiares ali, todo mundo rachando, acaba saindo mais fácil e você consegue ter essa segurança de poder empreender, arriscar de formas diferentes, né? Poxa, cara, que legal, que interessante. Eu acho bacana quando vocês contam a história de vocês, que é diferente, mas converge ali na questão do empreendedorismo, mas como a circunstância direciona o nosso destino. Sim. Então eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu acho que as pessoas, hoje a gente tem muitas referências, gurus, nas redes sociais, a gente geralmente segue as pessoas de sucesso. Só que essas pessoas de sucesso, elas estão num lugar onde o que elas falam já estão descolado da circunstância que a gente vive. Olha que loucura. Então, quando eu tento replicar aquilo que ela fala para a circunstância que eu tô, a chance disso funcionar é muito pequena. Exatamente. E aí gera um mar de frustração, cara. Então, entender essa circunstância eu achei muito legal. No meu livro eu falo sobre gerenciamento de circunstância e o que vocês fizeram foi isso. É entender a circunstância que eu tô, e entender aonde essa circunstância pode e as alternativas que ela tem para me direcionar para algum lugar. E eu achei isso sensacional. Agora, tem uma coisa quando vocês viraram a chave, né? É o que você disse. Tem gente que precisa do CLT e do salário mensal para sentir a paz emocional. E beleza. Esse é o seu caminho. A pessoa vai crescer ali, inclusive vira um grande CEO. Tá, tudo bem. E tem pessoas que estão numa circunstância que aquilo adoece ela, que é o seu caso, né, Diogo? Você falou, pô, eu adoeci, senti minha vida sendo roubada. Achei muito forte isso. Agora, quando vocês viraram a chave, eu tenho certeza que a sua mente, hein, Yuri, e a sua, Diogo, não ficou tranquila. Por quê? Quando você começa a empreender, eu já tive dos dois lados também, hoje eu tô dos dois lados, eu empreendo e eu sou CLT. Cara, a primeira coisa quando você começa a empreender é o desejo de resultado rápido. Só que o resultado rápido, eu não sei, mas pra mim não vem. Não vem.
Como que vocês equilibram isso, cara? A ânsia de ter resultados rápidos, mas ter que ter paciência para construir o seu negócio com robustez. E aí? Cara, eu acho que essa questão de dar errado, inclusive voltando àquela pergunta que você tinha falado, cara, isso aí é uma coisa que fica na cabeça assim, acho que não O tempo sai, todo. acho que não sai, acho que a gente fica, eu pelo menos, cara, eu fico o tempo todo pensando se isso aqui der errado, o que que eu faço, o que que eu, tipo assim, não der errado a minha empresa, mas der errado alguma circunstância, o que que eu vou fazer para repor isso aqui, porque eu acho que minha empresa é isso que eu quero fazer, então isso aí eu já decidi que errado não vai dar, só vai talvez adiar alguma coisa, mas errado não vai dar. Mas eu fico aqui na cabeça se isso aqui negociar, como é que eu vou realocar, então eu, eu sempre tive uma visão mais de tentar conter meus gastos, tentar conter tudo que eu recebia para eu ter uma reserva. Porque para mim é trabalhar no maior sossego possível, entendeu? Eu odeio ter que trabalhar pensando no que eu, tipo assim, me conta, nessas coisas. Eu acho que atrapalha muito, enchia muito minha cabeça. Então acho que para conseguir, acho que foi quando virou um pouquinho minha chavinha de quando eu comecei a prosperar e quando eu estava mais bem ali no início, foi quando eu comecei a poupar dinheiro e fazer minha reserva, que aí eu tava com minha cabeça já tinha parado de pensar em pagar a conta e já estava pensando só em trabalho, entendeu? Então ali começou a sair mais da minha cabeça, mas ainda tem aquele medinho de, pô, e se isso aqui acontecer, isso aquilo ali e tal, mas ainda assim fica essa coisa na cabeça, essa dualidade. Cara, essa dica, isso é uma dica prática, tá? O que você falou aí, Yuri, de gestão emocional, porque o dinheiro é emocional. Vocês concordam? Emocional, O dinheiro total. ele é emocional. E quando você fala de, olha, eu comecei a aprender não só como ganhar, porque vão ter momentos que as coisas vão dar errado e o dinheiro não vai entrar, mas Sim. como gastar. Fazer o meu colchão, fazer a minha segurança. E eu acho que as maiores mentes e as pessoas de sucesso, quando eu leio, eu gosto muito de ler biografia, uma das grandes sacadas que eles têm na vida deles é mais do que aprender como fazer dinheiro, aprender a administrar a saída de dinheiro. Eles É. aprendem a administrar muito bem os custos. Isso Muito importa bem. demais. Uma vez eu ouvi uma frase de um cara que ele falou o seguinte, não lembro de quem que foi, que ele falou o seguinte, que o imprevisto nunca é imprevisto. Você sabe que um dia vai acontecer. Você só não sabe quando, mas vai acontecer. Então você tem que estar preparado para ele, entendeu? Então isso aí eu levo pra minha cabeça, isso aí me ajudou a parar de pensar um pouco nessa questão de dar errado. Ô Yuri, isso aí você leu no meu livro, rapaz. Isso aí tem a ver com antifragilidade, pô. Ser antifrágil é isso. Foi? Tá preparado para os imprevistos. Então, mas essa frase específica, talvez Tô pode ter sido precisando ter lá. acesso a esse livro aí. Ô Joe, aí eu de novo, eu vou aproveitar então, porque daí eu vou puxar o Joe pra gente falar o segundo bloco. Que eu queria falar sobre sacrifícios silenciosos. Porque, Joe, você começou a contar a sua história ali, aí você falou sobre dividir a conta, sobre algumas coisas que você teve que abrir mão, né? Você tentou, né, outros trabalhos, depois... Agora, deixa eu te perguntar, cara, quando você abre mão de um trabalho onde você estava em São Paulo, aí você voltou, tem algumas renúncias aí que você tem que fazer, e junto com essas renúncias, muito provavelmente tem algumas pressões. Você deve ouvir muitas coisas de pessoas que falam, você é louco por ter saído dali, ou você é doido por estar tentando isso. Cara, como é que você lidou com isso? Como é que foi? Cara, a pressão sempre muito grande, né? Sempre tem que ser... O mais confortável normalmente é você estar ali recebendo seu salarinho ali final de mês, né? Eu já sou um nível abaixo de vocês, então ali meu salário mínimo... E por estar numa cidade pequena, a gente acaba conseguindo viver, né, com esse salário mínimo. É claro que a gente quer mais e tal. Só que aí chegou um momento que normalmente eu penso muito a questão de tempo, né? Eu penso, claro, esse tempo que eu estou empregando aqui nessa empresa, eu poderia estar aplicando em uma coisa minha, né? Legal. E aí, e talvez ganhando mais. Aqui eu tô limitado e a diferença, pelo menos da realidade onde eu vivo, né, da nossa cidade, é que você não tem perspectiva de crescimento. Você fica ali, você vai trabalhar e vai receber o mesmo tanto e não vai, sabe, não vai crescer. E aí essa tentativa de arriscar, ela traz com a gente também muita pressão, né? Porque, por exemplo, eu ajudo em casa.
E aí minha mãe sempre ficava, "Ô, e aí, cadê? Minha mãe é aquela assim, eu vou te apoiar, mas eu também não. Eu Pode entendo o lado dela, deixar, sabe? não Ela pode é o famoso deixar. me ajuda a te ajudar. Isso, me ajuda a te ajudar. Tipo assim, beleza, eu te apoio, mas eu quero ver entrando. Então você já começa com aquela pressão. Por exemplo, quando eu comecei com a empresa de caneca, aí sempre ajudando em casa e tem aquela questão, aí tem momento que entra menos, aí você fica naquela insegurança, aquela pressão de, não, eu tenho que fazer o trem girar. E renúncia, tipo, cara, demais. Porque, uma viagem, um lanche, essas coisas a gente tem que já começar ali, ô família, pôr o pé no freio aqui, vamos começar a tentar se organizar financeiramente, né? Se sobrar, a gente vê isso. Então, tipo, eu acredito, né, que a gente tem que estar disposto a renunciar demais se você quer estar disposto a empreender do nada, né? E a pressão que vinha, familiar principalmente, né? Porque você tem que ajudar em casa, tem toda essa situação. Legal. E você tem que fazer o seu dar certo, não tem jeito, né? E aí Poxa. vai. Agora, essas renúncias, Joe, já emendando aqui, cara, só para você continuar nesse, porque eu achei interessante esse que você está falando mesmo, né? As renúncias, ela faz você renunciar a algumas coisas pessoais. Parece que é isso, tá? Não sei. Você renuncia a algumas coisas pessoais em prol do negócio. Mas o negócio é o que alimenta a sua vida pessoal. Entende que é um ciclo assim que. Como entender essa separação? Acho que as pessoas têm muita dúvida disso. Eu acho que é legal a gente tentar desmistificar aqui. Pô, vida pessoal e o meu negócio é uma coisa só? Eu devo separar? Uma coisa alimenta outra? Como é que eu lido com isso, cara? Pergunta difícil, hein? Eu gosto de fazer pergunta fácil, não. Isso. Cara, eu, pra ser sincero, eu não sou um exemplo a ser seguido, então. Faça o que eu faço, o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eu e meu irmão, a gente, com o podcast agora, né, que é o projeto mais recente nosso, a gente separa porcentagens do valor pra gente poder tá usufruindo em porcentagens para o podcast, né? Mas acaba que tudo ali vira um só, porque ainda mais que é uma empresa em família, de certa forma, você não consegue separar as coisas, né? A vida da empresa. Perfeito. Você acaba. Aí, às vezes, muitas situações já aconteceu de, pô, esse mês aqui vai ser estancado, vai ser boca fechada do saco pra gente conseguir comprar um aparelho melhor para o podcast, por exemplo. Então, tipo, de certa forma, é como se fosse uma coisa só. Quando Perfeito. quando não tem um gasto muito alto, com um podcast, com alguma coisa que a gente precisa, aí sobra um pouco mais pra gente. E aí vai indo assim, né? A gente vai tentando balancear, mas é que nem eu falei, eu não sei se é o certo, né? Eu tô falando o que eu faço, né? Então, Eu acho que todo momento, né, acho que toda empresa passa por esse momento. Eu também já tive esse Sem momento dúvida. de, tipo Sem assim, dúvida. ser junto, porque você não consegue separar. Às vezes você precisa comprar uma coisa para a sua empresa, só que aí às vezes você não entra a receita que você precisa para comprar, ou então você precisa sobreviver, então fica meio que misturado. Passa por isso mesmo. CNPJ e CPF se misturam, né? Nesse caso. Começa a misturar. E realmente, eu concordo com você, Joe. Assim, aqui não tem fórmula de sucesso, galera. Inclusive, essa conversa aqui, a proposta é não ter fórmula de sucesso. É a gente trazer as dores, discutir sobre elas e que as pessoas se identifiquem. Porque eu acho que tem muita gente que está renunciando de muita coisa. E, cara, vale a pena, não vale? Cada um nas suas circunstâncias tem que avaliar. É por isso que a gente está trazendo aqui várias situações. Mas, no meu livro, se tem uma coisa que eu defendo é que a vida realmente, quanto mais você tenta separar ela em caixinha, pior é. Porque senão você fica tentando otimizar alguns pontos e deixa outros. Então, gerenciar ela, cara, como uma vida só, de forma integrada, vai ter momentos que as renúncias acontecem. Então, faça a renúncia, gerencie as suas renúncias. Sim. Independente de mas é do negócio, é da vida pessoal. Independente, gerencie as suas renúncias para alcançar os resultados que você deseja. Esse, para mim, é o caminho do sucesso. Até porque, Joe, você falou sobre... eu achava que eu estava gastando meu tempo aqui. Sabe, o Jim Rohn, que é o fundador lá da Herbalife, ele tem várias empresas. Eu gosto muito de ver as palestras dele no YouTube, tem bastante. Ele fala o seguinte, olha, você não é pago pela hora que você investe na empresa. Ninguém compra a sua hora. Eles compram o seu valor. Porque se eles comprassem a sua hora, não haveria distinção de salário. Concorda? É hora para Uma todo hora mundo. minha era igual a uma hora sua. Mas por que que na mesma empresa tem o CEO que uma hora dele vale 1.000 e tem eu que uma hora minha vale 100?
porque o valor que ele entrega é maior. E eu acho que no empreendedorismo, essa diferenciação fica mais claro, acho que ela é mais palpável. Eu ganho o valor que eu gero, Sim. direto e reto. Até puxando para esse lado aqui da nossa cidade, se aplica muito à nossa cidade, porque eu vejo que tem um limite aqui na nossa em cidade pequena, de qualquer interior, de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Porque tem um limite do que as pessoas podem pagar aqui, aqui na nossa cidade, entendeu? Os serviços oferecidos aqui na minha cidade tem um limite. Então, talvez tenha esse problema. Será que tem alguma coisa, tipo, para driblar essa situação de uma cidade pequena, a não ser empreender? Cara, concordo, mas assim, eu acho que aonde tem um teto, primeira coisa é atingir esse teto, porque se você não consegue nem atingir o teto de onde você está, eu acho um pouco de loucura você querer achar que vai dominar todo o restante. É o que eu sempre falo de estratégia de guerra, né? Eu leio bastante livros de generais antigos e o que eles falam é o seguinte: antes de você sair querendo conquistar novos territórios, domine o seu primeiro. Sim. Domine, estruture, deixe bem estruturado. Porque se você não estruturar bem o território onde você está e sair para conquistar novos, o seu império não vai durar. Alexandre o Grande fazia isso, né? Muito bem. Ele conquistava, estruturava, conquistava, estruturava. Eu acho que esse é o caminho, sabe? Dominar o território onde a gente já conquistou. O problema é que a gente acaba, depois que conquista, é natural na gente, né? Depois que a gente conquista algo, o valor disso pra gente diminui, infelizmente. E como o valor diminui, a gente tende a cuidar menos daquilo. Quando na verdade deveria ser o contrário. Depois que eu conquistei, eu deveria focar em cuidar bastante daquilo, para aquilo florescer e então eu dar o próximo passo. É por isso que fala bastante, né? Aquela questão que você fala bastante de aproveitar a jornada, porque a chegada não é tão essas coisas, né? Não é, cara. O maior prêmio é a jornada. Cara, e isso eu acho interessante. É um pensamento que eu fui desenvolvendo com o tempo. Eu sempre fui, principalmente quando mais novo, um pouco, eu tinha muito esse pensamento assim, cara, focado muito na chegada, né? Nossa, que não tem que dar certo lá. E às vezes isso me fazia ser muito aquele começa e para, começa e para. Porque eu tão focado no final, muitas vezes eu começava o processo e estava tão longe o final, eu falava, não sei se é isso. Eu sempre fui muito assim, eu crio muita coisa, mas fico naquele processo inicial e muitas vezes não toco para frente. Talvez focado muito na chegada. Ô Joe, você falou um negócio que eu quero puxar o terceiro bloco nessa linha que você tá falando pra você continuar, porque você falou sobre o terceiro bloco, o título é forte, tá? Escolhas dolorosas. Porque no empreendedorismo a gente tem que fazer escolhas dolorosas. E você falou sobre a jornada, você falou, pô, eu comecei a aprender que o prêmio estava em viver a jornada muito mais do que eu ficar só almejando o destino, senão eu não consigo, né, nem viver essa jornada. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. No empreendedorismo principalmente, quando que você decide assim, tá dando errado, mas eu vou persistir? E quando você fala assim, tá dando errado, eu acho que eu tenho que desistir, não é uma boa ideia? Cara, eu, pelo menos na minha realidade, eu vou um pouco pelo sentimento, pela questão sentimental. Tipo, algumas coisas que eu desisti é que eu já também não via muito sentido naquilo, não sei explicar direito, sabe? Tipo, não era isso que eu queria. Que às vezes você começa um projeto e no decorrer dele você vê que, não era o que eu pensava, não era isso que eu queria. E aí normalmente eu fico nessa coisa, às vezes não tá dando tão certo, mas se é uma coisa realmente que eu tô gostando de fazer, que eu acho que é um trem que compensa levar pra frente, assim, pra minha vida, né? Porque eu acho que tudo bem, a questão financeira é muito importante, mas o tá bem também é bacana, né? Você tá fazendo uma coisa que você gosta. Então normalmente eu vou indo por aí. A não ser que eu veja também que, beleza, é uma coisa que eu gosto muito, mas não tá dando certo de jeito nenhum. Aí tudo bem, eu tento migrar, eu tento remodular isso que eu tô fazendo, né? Mas normalmente as coisas que me faziam desistir, eu chegar nesse processo, não quero mais isso, não tá. É isso, começava às vezes a dar uma falha, né? E eu via que não era aquilo que eu queria pra mim a longo prazo. Eu acho que até isso aí até é um pouco vai de encontro com o que você passou, né, na verdade. Porque como você passou mal
por ter, tipo assim, trabalhado, por estar naquela rotina, talvez é por isso que ter esse sentimento para você é tão importante, esse sentimento de Sim, ter que estar saudável, ter que estar bem, ter que estar bem com o serviço. Então acho que talvez seja isso, né? isso aí pra mim se tornou, tipo, o nível mais alto da prateleira. Eu tá bem, tá ligado? Eu até já comentei com ele às vezes, que muitas vezes eu troco o receber mais por receber um pouco menos e tá melhor, sabe? Assim, vivendo melhor. Hoje eu dou muito mais valor pra isso. Antes não, antes eu era mais interesseirinho e eu queria era dinheiro, né? Mas eu acho que isso é valorizar a jornada. Eu acho isso importantíssimo. A gente precisa falar mais sobre isso, sabe, Joe? Isso que você falou. Eu tenho uma frase no meu livro na versão ampliada. Nessa que você tem aí, Yuri, não vai ter, mas na versão ampliada, que eu vou te mandar de presente, com certeza, quando eu lançar. Cara, tem uma frase que me diz bem sobre esse gut feeling que você falou, né? Esse sentimento que você tem de quando parar ou não. Que insistir no que tá dando errado é muito diferente de persistir no que pode dar certo. As pessoas confundem. Tem hora que tá dando errado já e a pessoa insiste. Mas tem hora que não deu errado ainda e tem potencial de dar certo. Mas como não tá indo, a pessoa desiste. Então, sabe, mesclar isso é muito importante. Aí eu quero puxar um assunto polêmico aqui, nessa linha do que você falou da jornada, que você falou assim, eu quero me sentir bem. E aí eu aprendi, suas palavras, Joe, se eu estiver errado você corrige. E aí eu aprendi a não colocar o destino acima de tudo. E sim, se na jornada eu estou cumprindo o meu propósito, se eu realmente estou me sentindo bem. Nós não somos uma foto, nós somos um filme. Nós somos a composição de vivências. Então eu tenho que preservar, quando eu falo jornada, eu tenho a minha jornada. O que eu estou fazendo, na verdade, é compor vivências, dia a dia, momento a momento. Quando eu preservo essa composição de vivências, eu preservo a minha jornada. Porque eu sou essa composição, eu não sou o destino onde eu cheguei. Mesmo que eu chegue lá rico, aquele não sou eu. Eu sou tudo o que eu vivi para trás. Então eu acho que preservar a jornada, a nossa jornada, é a maior chance de a gente se sentir uma pessoa de sucesso na vida. É, Profundo isso aí, hein? faz sentido. Isso é Não, seu? falei agora aqui, conforme a gente tá Nossa, discutindo. luxo, hein? Interessante. Aí coloca a frasezinha, coloca Aspas. Moreira Vitor. Victor. Agora, saindo desse clima também, fiz climão aqui. Saindo desse clima, vou pro quarto bloco, que é a gestão, como empreendedor. Vocês se empreenderam do zero, né? Muitas vezes a gente estava conversando mais cedo, né, Joe e Yuri, sem recursos. Sim. Vocês começaram a empreender, como é que começa a empreender sem recursos? E aí vem quarto bloco, gestão dessa insegurança pessoal, que é, por exemplo, a síndrome do impostor. Pô, quando você começa, a chance de dar errado no primeiro livro que eu lancei, o primeiro texto que eu coloquei, não vai ter as curtidas que eu espero, não vai ter. E aí você começa a falar, pô, eu sou um impostor, eu não sou bom. Como lidar com isso? Como é que vocês lidaram, cara, com isso no início? Cara, eu passo bastante por isso. Essa síndrome do impostor aí, aquela baixa autoestima que bate, né? Que às vezes você não tem tanta confiança. Eu, apesar de ter bastante confiança no que eu faço, em diversos momentos, quando você não vê o resultado esperado, né? Que talvez a gente cria uma expectativa e ela não vem, isso acaba dando uma balada, você começa a se questionar. Eu pelo menos, em alguns momentos, nem tanto eu gosto de olhar para o que eu tô fazendo e eu sinto assim, talvez eu tô fazendo alguma coisa errada quando eu tô nesses momentos. Eu falo, cara, eu tô errando em algum lugar, eu tenho que analisar aqui o que eu tô errando, o que eu posso fazer para melhorar. E aí passa pela mente até desistir em alguns momentos também, né? Você fica naquela, nossa, não tá vindo da forma que eu achei que talvez viria. Apesar que, por exemplo, esse projeto do podcast mesmo tem me surpreendido bastante, sabe? Com a forma que tem avançado e tal. Foi muito bem aceito aqui na região e tal. Só que você ainda fica naquela síndrome do impostor, né? Em alguns momentos ali você fala, cara, em algum momento quando você cria uma expectativa, porque varia muito, né? Tipo, tem mês que vai muito bem, aí tem outro mês que já não vai tão bem, aí você fica naquela, será que meu conteúdo caiu? Será que era uma ilusão aquele início, né? Tipo, aquele momento bom foi uma ilusão e
comum a isso aqui que eu tô passando agora, entendeu? Então eu acho que isso é constante. A gente tem que tentar trabalhar e entra um pouco naquela questão que a gente comentou antes sobre saber se compensa manter, né? E a hora de tentar sair fora, que aí é outra decisão complicada de se tomar. Talvez eu É. possa Como eu falar adorei que você melhor. falou da expectativa. E aí, Yuri, porque eu acho que é isso, a síndrome do impostor, acho que ela bate pesado, porque no início, quando a gente quer fazer alguma coisa, cara, você não faz nada pra dar errado, você faz já pensando no seu melhor. Só Chega. que às vezes o seu melhor não gera o resultado que você esperava. E aí vem isso, essa síndrome do impostor bate, né? A expectativa você é frustrada. E aí, Yuri, como é que você lida com isso, cara? Vixe, nossa, acho que minha área, eu acho que é uma das coisas que mais se fala é síndrome de impostor, porque a gente se compara muito, muito mesmo com outros artistas, entre aspas, né? Porque não acho que design é arte. Mas a gente se compara muito com pessoas que já estão há 8 anos, 10 anos no mercado, já conhecem bem, já tem uma experiência muito maior que a gente, um repertório maior que a gente, e a gente se compara muito. Isso é normal, você vê qualquer designer ou qualquer pessoa do mundo criativo falar isso. Porque e aí bate essa segurança, essa questão da gente falar, pô, será que eu sou bom para isso? Será que eu estou fazendo isso? Certo? Será que isso aqui eu devo fazer isso aqui mesmo? Então eu acho que é constante. Sempre vai acontecer. Eu tenho uma coisa para mim que eu nunca tomo uma decisão assim tipo assim, tô estressado aqui, aconteceu alguma coisa aqui, tô estressado, vou tomar a decisão logo. Não, para mim eu sempre deito a cabeça no travesseiro e isso para mim sempre ajudou a olhar por fora a situação, ver, dar um panorama ali do que está acontecendo, se é eu mesmo o problema ou se é uma circunstância. E aí eu acho que sempre ajuda essa parte. Cara, você leu no meu livro isso aí, entendeu? Então tudo que você está falando tá no meu livro. Com certeza você já terminou de ler. Eu tô Não, roubando, tô roubando aqui. Tá enrolando pra não me emprestar. Ele pode me mas, emprestar. mas você falou dois pontos aí, Yuri, que pra mim é muito gerenciável e quando você consegue gerenciar isso, isso te mantém nos trilhos. Que é fácil sair dos trilhos com a insegurança pessoal. Um deles é essa comparação que a gente tem. Porque quando você começa, você olha pro lado. Porque o que você está fazendo hoje tem outras pessoas fazendo. E quando o seu resultado não atinge, a sua performance não atinge a performance de quem faz a mesma coisa, frustração na certa. E aí a gente começa a se comparar. Aí o que geralmente eu tento falar para as pessoas fazerem? Diferenciar conceitos. Porque quando você nomeia as coisas corretamente, dentro da sua cabeça você consegue encaixar melhor nas estantes emocionais sua. Referência é diferente de comparação. Eu me referencio em alguém para modelar esse alguém. A partir do momento que essa referência se torna uma comparação, aí fica tóxico. Eu tenho que me comparar com a evolução minha e com aquilo que eu fui ontem, né? Jordan Peterson fala isso. Compare-se com você mesmo, com quem você foi ontem. Se você foi melhor hoje, beleza, você está evoluindo. Você está, que eu falo no meu livro, você está sucessando. Porque eu acho, viu, Joe, eu defendo que a gente tem que transformar o substantivo sucesso em um verbo, igual no inglês. Porque no inglês eu consigo falar, em inglês, I'm succeeding, eu estou sucessando. Porque o sucesso ele não é um destino, ele é a jornada que a gente estava falando agora. Então, se você foi melhor que ontem, você está sucessando. Isso é se comparar. Mas, ao mesmo tempo, você tem que referenciar em alguém. A gente evoluiu por referências, né? Sim. Agora, eu não posso tomar a performance do outro como um indicador ou uma meta minha. Sim. Isso é muito errado e a gente faz muito isso, cara. E você falou outra coisa interessante, Yuri, sobre o gerenciamento, né, dessa insegurança pessoal, que é não tomar decisão emocionado. Porque se tem uma coisa que o empreendedorismo traz, na verdade a vida traz, cara. E quando eu digo empreendedorismo, é o que eu disse, quem é CLT também tem que empreender. Os próprios projetos, a própria carreira é um empreendimento também. Então, esse empreendedorismo, ele é altos e baixos o tempo inteiro. Então, a emoção tá sempre à flor da pele. Hein, Joe? Você que mudou para São Paulo, voltou, ficou doente, cara. O emocional seu tá sempre... Então, tem uma frase que eu gosto do inglês que eles falam sleep on it. Quando eles tem que tomar uma decisão, mas não tem todas as informações, ou a galera tá brigando muito na reunião, eles encerram a reunião e falam, ó, vamos dormir sobre isso. Sleep on it é vamos dormir sobre o assunto. Que é o quê? Calma, ninguém decide nada agora. Vai todo mundo para casa. Vai todo mundo tomar seu café. Nós vamos dormir. Amanhã, com a cabeça mais fresca, distante desse assunto, a gente toma a decisão. Porque aquela frase básica e verdadeira, que, né, virou moda, mas é verdade. A emoção passa, a decisão fica. Tomar decisão emocionada é loucura.
Exatamente. Isso aí é uma coisa que não tem como você negar, né? Que ajuda, porque é igual você falou, não é só a questão do empreendedorismo, qualquer. Acho que nem só no CLT, isso se aplica à vida, porque, por exemplo, você está num relacionamento, você briga ali com a pessoa e tal, você não vai tomar a melhor decisão brava. Exatamente. Nós somos uma média, nós somos estatística, você sabe disso, né? O mundo ele é estatístico, ele é probabilístico. Ele Sim. acontece por probabilidade. Não tem como, a vida funciona assim. Nós também somos estatística pura. Porque se eu perguntar pra você, você é uma pessoa calma? Cara, depende. Então você é a média daquilo que você é durante a vida. Sim. Na média eu sou calmo. Então tome decisões quando você está na sua média. Quando você vê que você não está na sua média, não tome decisão. Eu tô meio com raiva. Você não está na média. Aí, eu quero ir pro penúltimo bloco, depois o último, eu vou pedir aqui, depois segredo, o último bloco. Mas esse último é um negócio legal, Joe. Você que começou, né, com empreendedorismo, você falou da caneca, né? O Yuri também, ele lida bastante, eu já tive a oportunidade de fazer as primeiras reuniões com ele. Tem uma coisa que bate na nossa cabeça quando a gente quer empreender, que é o seguinte: como dar preço pro valor que a gente gera? Esse é o bloco. Como dar preço pro valor que a gente gera? Tem gente que tem vergonha. Sim. Tem gente que não consegue cobrar. Tem gente que tem um falso conflito, porque as pessoas falam esse falso conflito entre propósito e lucro. Propósito e lucro, cara, as duas coisas não são opostas, as duas coisas coexistem. Na verdade, uma coisa, inclusive, facilita a outra. Se você tem lucro, você cumpre melhor seu propósito. Como que você lidou com isso? De cobrar, de pôr preço? E aí? Cara, esse tema é bem complexo. Como o Yuri falou, no início da conversa, a gente vive numa cidadezinha pequena, onde o trabalho às vezes não é tão recompensado, né? Eles têm o costume de talvez contratar por valor baixo e essas questões. Então, se você coloca o valor justo, o valor de mercado, a pessoa acha cara, a pessoa normalmente acha outro que faz mais barato. E não na mesma qualidade. Não na mesma qualidade, mas faz, né? Essa que é a questão. E eu teve a situação das canecas, eu passei por isso, que era um valor que eu tinha que tentar estipular um valor assim, peraí, se eu pôr muito caro eu não vendo. Se eu pôr muito baixo, eu não tenho lucro. Aí você fica naquela assim, cara, vou tentar achar um meio termo disso aqui e me adequar à sociedade onde eu vivo aqui, né, na nossa cidade. E em questão do podcast também, eu tenho muito a questão da síndrome do impostor, né? Você começa, cara, no início quando eu falei eu tenho um podcast, minha mãe já me corrigiu nisso. Às vezes quando eu vou falar pra pessoa que eu tenho um podcast, eu falo assim, eu tenho um podcastzinho. Sabe, tipo assim, você já coloca um diminutivo. Olha só, cara. Já me desvalorizando meu serviço, sabe? Eu tenho muito isso às vezes. É aquela falsa humildade, não é falsa humildade, é aquela dificuldade de se valorizar, eu acredito, sabe? Eu tenho um pouco disso. E aí, aqui, pelo menos aqui da região, a gente precisava de um valor. E aí, na hora de estipular o valor, a gente foi nisso. A gente sabia que o que a gente estava agregando merecia um valor mais alto de patrocínio, mas a gente sabia que se a gente colocasse esse valor, a gente não ia conseguir o patrocínio que a gente acreditava merecer. Então, você tem ali, às vezes, baixar o valor para se adequar ao ambiente que você está. E aí torcer que talvez as pessoas percebam o valor do seu produto, né? E percebam o valor do que você faz. E que aí futuramente você vai tentando ajustar, sabe? A coisa do valor do seu produto, o valor do que você faz, com a visão do que, principalmente aqui na nossa região, a visão com que as pessoas que estão investindo, né, naquilo querem pagar, né? Então é uma situação meio complicada. Aí entra a síndrome do impostor, às vezes, que derruba a gente, que aí você quer fazer o trem o mais barato possível para se adequar ao ambiente que você está. Mas, Joe, isso não é estratégia errada, não. Tá? Inclusive é uma estratégia de administração mesmo, de entrada. Então você baixa o valor, pelo menos para entrar com o seu produto. Assim que seu produto você consegue mostrar o valor dele. Agora, gerenciar isso não é simples quando você está empreendendo sozinho, né? Quando você está numa empresa, com uma marca, é diferente, mas entendi seu desafio. E aí, Yuri, e você? Como é que você faz essa gestão de cobranças daquele valor que você gera? Então, eu primeiro, né, eu sempre olho mais para o lado da empresa. O que eu preciso para fazer esse projeto aqui é andar para frente sem ter nenhum gargalo.
Então, primeiro eu pego essa base e depois eu vou naquilo lá que você falou. Eu vou fazer um serviço. Vai ter gente que vai oferecer mais barato que eu, mas vai oferecer na mesma qualidade? Aí eu coloco minha experiência, eu coloco o valor que eu agrego, o valor que vai ser agregado naquele projeto, o que eu vou investir de tempo naquele projeto. Então eu coloco isso aí tudo na ponta do lápis, né? Para começar a colocar um valor, né? Entra até numa questão de público-alvo. Você tem que entender o público-alvo, porque, por exemplo, quando você chega para uma pessoa que tem R$ 10, você oferece para ela alguma coisa que custa 15, pô, ela não vai pagar, porque ela tem um tanto de coisa que ela está querendo comprar, ela não vai pagar. Então, acho que tem tudo essa questão do público, e é por isso que eu acho que saber isso até no início, né, no início de cada um que estiver empreendendo, tal, vai começar a empreender, saber o público que vai querer especializar. Eu vou especializar aqui em alta demanda, eu vou começar a cobrar bem barato para trabalhar mais, para eu ter, tipo assim, pegar volume, né? Fazer tipo o que um atacado faz, ou então eu vou ser um especialista, vou ser uma pessoa que cobra caro, mas que é para um tipo de pessoa só. E é o que o Vitor falou aí, que no início essa divisão de nicho é muito difícil, essa divisão de público. Isso. Porque no início, você tá querendo ver algum resultado, nem que seja mais simples possível, pra você ver que aquilo tá fluindo para você. E aí, um exemplo, não, vou dar um exemplo do podcast. Não tem como eu colocar um valor que um podcast grande cobra, talvez, para a região, porque eu sei que eu não vou conseguir patrocínio. E eu preciso desse valor do patrocínio. Então talvez eu tenha que me adequar um pouco para a realidade da onde eu tô, para começar, é claro, torcer para a coisa ir alavancando e você conseguindo evoluindo aos poucos, talvez, né? De valores e tal. E às vezes mais do que ganhar dinheiro, você precisa ganhar relevância. E às vezes para ganhar relevância, você precisa abrir mão, ter essas estratégias de entrada. Agora, isso que você falou, Yuri, também é legal, e você e o Gil estão falando de nicho. Cara, o mundo cada vez mais, a gente teve, né, no Mentalidade Ambidestra, com o Piero, da Startse, o CEO da Startse. Sim. E ele falou, cara, o mundo cada vez mais, ele vai ficar nichado. As pessoas vão por nichos agora, né? Não tem mais uma única emissora de TV onde todo mundo tem que assistir aquilo. Não, o mundo ele se decompôs agora em nichos e você vai consumir exatamente aquilo que você quer. Ele é todo composto. Aí, eu lembrei o Takemoto indicou no Mentalidade Ambidestra aquele filme ficção americana. Que tem uma cena que ele coloca lá o Black Label e o Red Label, os dois whisky. Um caríssimo, o outro Isso. barato. E aí ele pergunta pro cara, falou, ó, é a mesma empresa que fabrica os dois. Mas o Red Label é o que mais vende, é o que o pessoal mais quer. E o Black Label, como é muito caro, poucos compram. Por quê? Porque o que as pessoas querem, o povo, a maioria, não quer provar o uísque, eles querem ficar bêbado. Mas tem um público que zela por uma arte caprichada, que o cara que gosta do uísque bom, ele não quer ficar bêbado, ele quer provar o uísque, ele quer sentir o aroma, madeirado, degustar, porque aquilo é bom para ele. Só que é uma parcela muito pequena. E aí tá a questão de você montar o seu público. Eu falo muito isso, né? No meu Instagram, a gente conversa muito, sempre conversa de estratégia com outras pessoas e sempre tem esse negócio de, poxa, o que você posta é um pouco mais complexo, você tem que deixar mais simples. Não, mas eu não quero, porque eu quero que as pessoas que estejam comigo sejam as pessoas que queiram ler, que queiram escutar esse podcast aqui até o final. É esse tipo de pessoa que eu quero aqui. As outras não me interessam no momento porque eu tenho a oferecer. Tem outras pessoas oferecendo Red Label muito melhor do que eu. E sobre isso que você falou, até eu vivo um pouco disso no podcast. Eu já comentei isso com o Yuri. A gente começou com papo ali, às vezes o papo fluindo bacaninha de 2 horas e tal. Só que as pessoas chegavam até mim para reclamar às vezes. Falaram, nossa, eu tava assistindo, tava gostando, mas eu trabalhei e eu levanto cedo para tirar leite, um exemplo, e não tive paciência para assistir 2 horas de conversa, assistir 1 hora só. Essa que é a questão. É claro, o nicho que eu queria era pessoas que gostassem de um papo, pessoas que quisessem assistir um podcast por 2 horas e tal. Só que, querendo ou não, a necessidade financeira, a necessidade de crescimento inicial também, me faz adequar o meu produto ao meu público. Eu não sei se isso é certo ou se é errado, né? Talvez você possa até me falar aí o que você acha. Mas aí eu fui adequando, né? Eu fui diminuir o tempo, então minha conversa hoje é 1 hora ali, 1 hora e pouco. Aí, sorteio, a gente antes lia vários live picks, superchat, e hoje a gente já dá uma filtrada a mais, tá ligado? Então, tipo assim, a gente vai tentando modificar o nosso produto
para tentar ter um êxito aqui no nosso ciclo. Não, essa é a estratégia correta. A gente não precisa ser fixo nas coisas que a gente oferece, até porque nós somos adaptáveis e as coisas evoluem com adaptação. Você está correto, é isso mesmo. A gente tem que parar de também, a gente não pode ser nenhum nem outro, né? A gente não pode ser nenhum dos extremos. A gente fala sobre mentalidade ambidestra, né, do outro podcast que eu tenho com meu amigo, que é justamente isso. Gerenciar esses extremos. Você não pode falar, não, o que eu tenho é isso a oferecer e se quiser é isso. Beleza, você não vai vender. Você vai vender para 3 pessoas. Mas você também não pode falar assim, então eu vou adaptar para o que todo mundo quer, e aí você desconfigura o seu produto. Você desconfigura o propósito daquilo que você tem a oferecer. Mas quando você começa, aqui eu consigo abrir mão, desse outro extremo eu consigo abrir mão, e você fica ali dentro da proposta que você tem inicialmente, mas atingindo também as pessoas que querem consumir aquilo, cara, sucesso. Eu acho que esse é o caminho, a adaptação. E eu queria ir pro último bloco. Eu sempre vou trazer aqui no último bloco desse podcast alguma coisa sobre autoliderança, que é o que eu falo. Joe, o Yuri já conhece, sabe que eu falo sobre autoliderança e não sobre liderança, tem um alto na frente. Porque pra mim a autoliderança é onde tudo começa. Se você não aprender a gerenciar a si mesmo, se você não aprender a achar a sua direção, o sentido da sua vida, o seu caminho, como é que você vai liderar outras pessoas? Como é que vão te seguir se nem você não sabe para onde está indo? Então, autoliderança para mim é o Big Bang de uma vida de sucesso. E aí, nesse último bloco, eu queria falar sobre autoliderança no empreendedorismo, mas não eu. Queria que vocês dessem um recado sobre isso. O que o empreendedorismo ensinou para vocês e o que vocês têm a dizer para o pessoal que está ouvindo o podcast. Porque quem veio até aqui, eu acho que merece escutar de uma galera que está lutando bastante, como vocês dois, o empreendedorismo do zero, e o que vocês já superaram até aqui, e o que vocês deixam de ensinamento. Porque a melhor coisa, meus pais falam isso, a melhor coisa é se aprender com o erro dos outros. E aí? Na minha visão, é até muito aqui, pegando todos os tópicos do que a gente conversou aqui, eu acredito que é importante você achar uma coisa que te faça bem, né? Uma coisa que realmente é o que você queira para sua vida. Eu sei que isso é um pouco difícil, principalmente se a pessoa é um pouco indecisa como eu, e tem várias coisas que gosta e curioso. Mas eu acho que é bacana, se aventura, né? Se você tiver condição de se aventurar, tenta descobrir o que você acha que é o ideal para você, o que você quer para sua vida. E você identificando mais ou menos ali, cara, infelizmente você tem que arriscar, enfiar a cara, vai ser difícil, não pensa que vai ser fácil. Foi outro tópico que a gente coisou, cuidado, né, com aquela visão pessimista de si mesmo, né? Tenha confiança, é igual o Cristiano Ronaldo fala, eu sou o melhor, joga pra cima, tenta ter confiança no que você tá fazendo. Claro, tentando ali controlar para não beirar a soberba também, né? Mas você tendo confiança no que você tá fazendo. Saiba que nem sempre as coisas vão sair da maneira como você esperou. Em alguns momentos pode sair até melhor do que você esperou, mas também em alguns momentos vai sair muito pior. Como o Yuri ensinou pra gente aí também, vamos se prepara pros momentos das vacas magras, né? Já nos momentos bons, não acha que vai ser sempre assim, né? Então se prepare, né? Faça ali um fundo para uns momentos que possa vir a ser negativo. E se sinta bem, cara. Eu pelo menos é uma coisa que eu levo pra vida, sabe? Eu sei que talvez é um pouco assim, fora do empreendedorismo, né? Mas eu acho que não. Eu acho que você tem que estar bem com o que você faz, você tem que estar realizado, aproveita o caminho, né? Porque realmente quando você chegar lá você vai ver que talvez não era tudo aquilo, não deixa pra você viver quando as coisas, no final não, vive o processo, curte o processo, é uma aventura, né? E boa sorte. Vai precisar, né? Vai precisar. Pô, excelente, cara. Legal. Mandou muito bem. Passou por tudo que a gente conversou, inclusive. Yuri, contigo. Então, cara, eu acho que a questão da autoliderança, eu acho que você tem que, igual você falou, você tem que se gerenciar primeiro para depois você querer gerenciar uma coisa fora. Você primeiro gerencia seu CPF para depois seu CNPJ, eu acho, né? Eu acredito muito nisso, porque sem dúvida. ainda mais que eu sou MEI, eu sou uma empresa de uma pessoa só, uma empresa.
Eu entro lá e eu tô mal, entendeu? Eu tô mal na empresa. Com certeza vai acontecer alguma merda na empresa. Então Você é seu próprio patrão e você é seu próprio empregado. Um dia de Agostinho Então, Carrara. Adoro Agostinho Carrara, sou fã. então, se você não tiver bem, você acaba ferrando com tudo. Então, acho que primeiro vem essa questão do autogerenciamento, né? Você saber gerenciar a sua vida certinho, você separar os momentos, você ter essa precaução dos momentos ruins que vão vir, que com certeza vai vir, isso aí é certo na vida de todo mundo. E acredito que quando você começa a gerenciar essa coisa, igual o Vitor falou aí, mais pra frente começa a espelhar até no que você está fazendo no seu CNPJ. Então, acho que o início começa com você, depois vai para sua empresa, espera a sua empresa. Perfeito, cara. Eu acho que é exatamente isso. Eu vou repetir o que o Yuri falou, que pra mim eu concordo 100%. Sem CPF não existe CNPJ. O CNPJ, por trás de todo CNPJ teve um CPF que teve que ir lá e dar entrada. É. Ele não se abre sozinho. CNPJs não se abrem sem CPFs. E, pô, achei sensacional. E compilei aqui o que vocês falaram. E, galera, preparação, que é isso que o Yuri falou. Preparar é dominar o que você já conquistou. Então, se você é um estagiário, seja o melhor estagiário, entendeu? Domine ser estagiário. Domine isso. Se você é um empreendedor que começou a vender caneca, domine isso. Quando você dominar isso, você está preparado para o próximo nível. Isso é preparação. Preparação não é só ficar aprendendo coisas novas. É você ser um mestre no que você já conquistou. Porque tem gente que nem isso consegue. Então, galera, é isso aí. É isso que esses meninos estão falando aqui. Administre suas saídas. O Yuri foi o primeiro conselho dele, que eu achei incrível. Que eu acho que isso é sensacional. Muita gente fica querendo buscar entradas, né? Receita, dinheiro, e esquece de administrar aquilo que sai, os custos que ele tem. Pessoas de sucesso aprenderam a administrar os custos de vida. Então, saiba administrar suas saídas, saiba fechar a torneira. E por último, que o Joe falou muito bem, eu acho que a história dele, para mim, ficou claro isso, que é preserve a sua jornada. Porque quando você preserva a sua jornada, as entradas, aí sim elas são consequência. Sinta-se bem com a aventura. O seu maior sucesso é poder olhar para trás e falar assim, putz, cara, eu posso ter falhado, mas a jornada valeu a pena. O Miguel Nicoleles, o neurocientista brasileiro que está fazendo o exoesqueleto para tetraplégico andar lá na Califórnia, ele, numa palestra um dia, falou uma coisa que eu achei incrível. Ele falou assim, olha, até o fracasso na jornada de um sonho impossível vale a pena. É isso aí. Galera, obrigado aí por ter ouvido até aqui esse papo, esses gigantes aí da vida real. Aprendam com eles e vamos que vamos. Um abraço. Valeu. Valeu.